Mas tu te considera uma pessoa de direita ou isso é um rótulo que não existe no final das contas? Assim, dentro de uma classificação que a gente pode fazer a esse respeito, sim, eu me considero uma pessoa de direita porque penso como pensa a tradição conservadora, né, que se estabeleceu ao longo da história, né? Dentro de uma tradição que não é só livresca, não é só a ideia do Edmund Burke, né? Eu não sou conservador porque o Edmund Burke escreveu Reflexões sobre a Revolução na França, eu li e falei, sou conservador. Né? Na verdade, quando eu descobri que isso existia, essa coisa de direita e esquerda e tal, que não faz tanto tempo assim, sei lá, talvez 2000 e... Na época que eu estava na faculdade, assim, que aí, de filosofia, que aí essa coisa apareceu, e aí eu falei, então eu sou isso aqui. Mas não porque eu já pensava assim antes de descobrir os autores que falavam sobre isso, né? Talvez porque o próprio cristianismo tenha me colocado nessa posição, né? De uma posição mais prudencial, de uma posição mais de pensar que existe uma ordem moral duradoura que deve ser respeitada, e que qualquer mudança na sociedade deve ser feita com parcimônia, então tentando avaliar os possíveis desdobramentos disso e tal. Então é uma posição fundamentalmente conservadora. Então eu já pensava assim antes. E aí quando eu vou ler o Oakeshott, quando eu vou ler o Scruton, quando eu vou ler os autores que fundamentaram esse conservadorismo mais moderno, aí vai, então tá, eu tô aqui, né? Eu me vejo nesse lugar aqui. Então foi uma coisa que eu já pensava antes, né? Então eu não assumi que eu era conservador porque li o autor. Mas eu descobri lendo o autor que eu pensava como ele formula lá tecnicamente. Mas assim, a posição conservadora como diz o Robert Conquest, né, que é o historiador, ele fala, todo mundo é conservador nos assuntos que conhece. Então, se você conhece uma coisa, você ama aquilo, você quer conservar aquilo, né? Você quer guardar, você quer que aquela coisa se mantenha como você a conheceu e tal, não sei o que lá. E que mesmo que aquilo tenha que mudar, você até aceita que aquilo mude, mas que mude de um jeito que não descaracterize a coisa por completo, né? Então, quer dizer, legal, é preciso avançar? Tá bom. Mas vamos avançar de modo que a gente ainda reconheça o objeto, né? Acho que foi. Tu postou isso no Instagram esses dias, não foi? Ou li em outro texto que o cara, inclusive, argumentava que, por exemplo, a esquerda, entre aspas, é conservadora em relação ao desarmamento. Que ela quer que mantenha como está agora, sendo difícil de ter arma e tal. Então ela é conservadora em alguns aspectos. Não foi tu que postou isso, então? Não, mas eu penso o seguinte, que na verdade a esquerda ela é muitas vezes reacionária, né? Também. Né? Nesse sentido assim, de tentar manter o status quo que ela conquista. Né? Então quer dizer, sei lá, os caras querem perpetuar o Lula no poder, por exemplo. Então, não, tem que ver o Lula, depois o Lula de novo, depois o filho do Lula, depois o neto do Lula. Então, é uma posição, de certo modo, entre aspas, conservadora, mas porque eles querem avançar uma pauta anterior. Né? Entendi. Para assegurar o avanço dessas pautas, né? Então não é propriamente uma noção de conservador. Entendi. Como um conservador pensaria, né? O conservadorismo. Mas então assim, a minha posição conservadora está dentro disso, né? Então eu não penso que, por exemplo, a esquerda tem que desaparecer do mapa. Não, tem que acabar a esquerda, tem que ter só governos conservadores. Isso é ridículo, né? Então não existe isso. Nenhum conservador pensa assim. E se você pega as sociedades tradicionais, né, então são extremamente conservadoras. Então, quer dizer, você pega o continente africano, em qualquer lugar, as sociedades antigas, elas têm essa coisa de uma moralidade muito presente, né, e uma sociedade muito bem controlada por essas coisas e por regras e não sei o quê. Então, na verdade, o conservadorismo é uma coisa que é uma visão de mundo histórica milenar, né? Não é um negócio que nasceu agora com os autores do conservadorismo, né? Mas e a esquerda? Quando que ela aparece? Bom, assim, ao longo da história, movimentos de revolta, de rebeldia, de revolução, de progresso, assim, forçado, essas coisas sempre aconteceram, né?
Mas a esquerda que a gente conhece hoje, ela começa a se organizar a partir do Marx, né? Então, o Marx é quem desenha aí o que seria a esquerda que a gente hoje conhece, né? O marxismo é hoje a teoria à esquerda mais predominante, né? Predominante. O marxismo e os seus derivados, né? O pós-marxismo, o estruturalismo. Então, todas essas teorias que vão surgindo depois, o pós-estruturalismo tem um pezinho lá na ideia de classes sociais e tal, e de opressor oprimido e não sei o quê. Então, é essa hora que a esquerda se organiza em torno dessas ideias digamos assim, de implodir o status quo, né? De implodir essa ideia de que o Ocidente é escravista, é opressor e tal. Isso tudo vem no bojo do Marx. Mas antes dela ser teorizada, assim como a direita, o conservadorismo, ela já existia como fenômeno humano de agir nas sociedades. Certamente, né? Então, quer dizer, sei lá, você pega na Bíblia mesmo, né? O que é a Torre de Babel, por exemplo, né? Porque esse negócio é engraçado, porque aquele cara, o Nimrod, quando ele fala, vamos construir uma torre, né? De certo modo é uma posição conservadora, porque ele falava assim, vamos construir uma torre, porque aqui, com essa torre, a gente não se espalha, né? Onde a gente estiver, a gente olha, vai ter essa torre quando a gente volta, e a gente vai ficar aqui. Só que era uma posição, digamos assim, de desobediência, porque Deus tinha falado, vocês vão se espalhar por aí, vão povoar o mundo. E os caras querem ficar ali, aglutinado, né, em torno daquela torre. Então, por isso que, né, na tradição bíblica, Deus confunde as línguas e os caras começam a não se entender, então eles vão se dispersando, porque eles já não se entendem mais, né? Então, já é um processo desse. Então, mesmo né, os processos de revolução, digamos assim, ou de tentar romper com aquilo que está estabelecido, isso é uma coisa, um fenômeno humano também, né? Sempre aconteceu, né?